6. Tô. Pra vir todo mundo logo. Lotus.
Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 103ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite. Colegas vereadores, vereadora Mônica, boa noite. Público presente, sejam bem-vindos, boa noite a todos. A ata da 102ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016, realizada no dia 27 de abril de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 27 dias do mês de abril do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou o requerimento solicitando as convocações de secretário municipal de Meio Ambiente e secretário de Infraestrutura e o chefe de Vigilância Sanitária para esclarecimento sobre os temas expostos no mesmo. E o vereador Lúcio Zanol apresentou o requerimento solicitando informações ao secretário de Obras, que, colocado em discussão e votação, foram aprovados. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Renato Pereira Sobrinho, Lúcio Zanol, Carlos André Franca de Souza. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder se pronunciou. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 06 de 2015, de autoria do Poder Executivo, com as emendas 01, 02, 03 e 06 de 2015, e rejeitadas emendas modificativas número 04 e 05 de 2015, com 13 votos contrários e 3 votos favoráveis dos vereadores Fábio Neto da Silva, Fábio Machado e Lúcio Zanol, com os respectivos pareceres, sendo exarado parecer em plenário sobre a emenda modificativa número 06 de 2015, favorável à matéria pela Comissão de Justiça e Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de devolução do projeto de lei número 028 de 2014 do prefeito municipal. O projeto de decreto legislativo número 035 de 2014 foi aprovado com 16 votos sim e 1 voto não. E o de número 036 de 2014 foi aprovado com 16 votos sim, e o número 037, 038, 039, 040, 041 e 042 de 2014 foram aprovados com 16 votos sim. Na fase das comunicações, se pronunciou o vereador Alexandre Manhães. Em cumprimento ao artigo 176 do Regimento Interno, alterado pela resolução número 655 de 2012, foi deferido o pedido do uso da tribuna popular e concedida pela resolução número 655 de 2012. Foi concedida a palavra ao senhor Rubens Pimentel Filho, cujo tema abordado foi a real situação da Fundação Hospital Maternidade São Camilo. Nos termos do artigo 177 do Regimento Interno, foi franqueada a palavra aos líderes partidários, tendo manifestado os vereadores Eliel da Silva Rodrigues, líder do PP, Adair Antônio Loser, líder do PTB, Alexandre Manhães, líder do PMDB, e Mônica de Souza Pontes Cordeiro, líder do PROS. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada.
Em discussão a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora Presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Senhora Presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. O grande expediente é de 60 minutos para os vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra, vereador Liel da Silva. Por 20 minutos. Boa noite, senhora presidente, Rosane Machado. Boa noite, vereadores, público presente e todos que nos assistem pela internet. Uma boa noite. O que me traz hoje a essa tribuna é uma situação difícil dos moradores de Vila do Riacho, com o odor produzido pela empresa Ogonoeste. Muito difícil, já há vários anos, né? E como representante daquela comunidade, representante do povo de Aracruz, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de trazer aos nobres colegas o que está acontecendo naquela localidade. As pessoas têm sofrido muito com o mau cheiro, consequentemente com a invasão de urubus e moscas. Isso, com certeza, traz doenças, problema de respiração, as crianças sofrem, e falando de saúde, né, isso é muito importante, né, e convido também os vereadores, o Fábio, inclusive, na sessão passada, ele falou a respeito, e eu convido os vereadores para dar uma passadinha na Vila do Riacho, e principalmente quando eles remexem aquelas coisas, quando você passa dentro da rodovia. Se você passar com os vidros abertos do seu carro, você pode ter certeza que aonde você chegar, eles vão sentir um perfume estranho. E vai perguntar de onde você veio, aonde você passou, aonde você estava. Tá? É muito difícil. A situação é difícil. Quando chove, fica dessa forma, empoça, né? O chorume do material que eles jogam ficam fora, não tem cerca viva, não tem mais, né? Então a situação não está fácil. Eles já foram notificados, inclusive eles invadiram a parte que é da prefeitura, que é do município, por isso eles já foram notificados, né? Então, o Gonoeste, além de ter invadido essa área, né, ela não tem cumprido com o que é necessário para tentar amenizar essa situação. Vossa Excelência concede a parte, por gentileza? Sim. Coberto de razão na fala de Vossa Excelência. Na semana passada, fiz esse requerimento de convocação dos secretários de meio ambiente, especificamente, justamente para que ele diga com relação aos licenciamentos ambientais. Porque tudo que o senhor está falando, nos mostrando aqui, já é uma realidade que se perdura. Então, nós temos que ter a fiscalização efetiva. Então, esse é o objetivo do nosso encontro aqui. Eu gostaria que fosse o mais breve possível, justamente para saber de que forma a Secretaria de Meio Ambiente está se comportando com essa situação. Não só essa também, como, né, no requerimento que foi apresentado, dizia também do aterro sanitário, né, que nós temos aqui na nossa cidade, que nós estamos recebendo lixo de outras cidades, e que às vezes esses caminhões que estão fazendo transporte estão deixando rastro de churume. Então,
Vossa Excelência está coberto de razão, eu quero me associar à sua fala e dizer, né, da importância, né, do secretário aqui, e não só o secretário, temos que convocar também, convidar, aliás, o representante dessa empresa para que possamos chegar a uma solução para que a sociedade não seja afetada. Então, eu gostaria, minha parte, justamente para poder parabenizar Vossa Excelência pela fala. E, na verdade, a situação é alarmante, né? É muito urubu na cidade. Eles colocam o lixo, os urubus vão rasgar, está direto, constantemente, né? Dentro da Vila do Riacho. E é muito difícil, é constrangedor. Às vezes você está almoçando, aquele cheiro, na virada do tempo, do vento, é muito difícil, tá? E também eu quero agradecer também a presença do... vereador? Sim. Vereador Eliel, Com boa certeza. noite a todos, público presente. Gostaria também de me associar à sua fala e dizer também que esse cheiro chega à Barra do Riacho. Enquanto presidente da enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu gostaria de me associar a você e dizer, você também como membro, Paulo, ficar à disposição para estar chamando o secretário e o representante da empresa para a gente poder tratar na comissão. Fico à disposição. Tá bom, vereador? Muito obrigada. Quero agradecer a presença do Batista e do Jorginho, moradores da Vila do Riacho, tá? Sejam bem-vindos. O Batista tem praticamente quase todas as sessões ele tem acompanhado, né? E o Batista ele conhece, o Jorginho também conhece a realidade da situação. Não estou falando, né, estou falando aqui a verdade, e a verdade tem que ser dita. Doa, pode doer, mas tem que ser dita. Então, quero desde já agradecer, né, essa oportunidade. Que Deus possa nos abençoar. Tem outra, esse mês é o mês da família, tá? Valorize a sua família. Valorize a sua família. As igrejas presbiterianas, por exemplo, é o mês todo que eles falam da família. Então, valorize a sua família. É isso que eu quero. Desejar uma boa noite a todos. Fique com Deus. Com a palavra, vereador Renato Sobrinho. Com a palavra, vereador Lúcio Zanol. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra, vereador José Gomes dos Santos. Lula. Dispensado. Com a palavra, vereador Deir Antônio Lozzi. Dispensado. Com a palavra, vereador Valmir Cosi. Dispensado. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhora presidente, na fase das lideranças, eu trago uma preocupação novamente a esta casa, que reiteradas vezes eu tenho dito aqui, são os pedidos de informações que nós temos feito ao chefe do executivo e secretários. Parece-me, senhora presidente, senhores vereadores, que o que a gente pede aqui, a resposta é um favor que estão fazendo. Não é favor, é obrigação, porque é previsto na nossa lei orgânica. O que diz o artigo 53 da nossa lei orgânica? São infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitos ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionados com a cassação de mandato. No inciso 3 diz, desatender sem motivo justo às convocações ou aos pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. O que tem acontecido, que eu tenho submetido a esse plenário, inúmeros requerimentos, sabe, vereador Paulo? E são aprovados aqui os requerimentos, né? E as informações não chegam no prazo que é estabelecido pela lei orgânica. Fui eu que estabeleci prazo. A lei orgânica que diz que são 30 dias, aliado ao fato da lei de acesso a informações que fala de 20 dias. Então, fica aqui pela última vez, antes de fazer um pedido de cumprimento do artigo 53, que essas informações sejam apresentadas no prazo que nós estamos requerendo. Porque o que se pede é informação para que se possa levar à sociedade. Então, se não chega a informação, a gente fica sem dar a informação que são solicitadas. Agora mesmo o vereador Eliel usa a tribuna para dizer do problema, né, do odor daquela empresa lá da Vila do Riacho. Quer dizer, eu fiz uma solicitação de informação de medidas que são adotadas para análise de qualidade do ar
Isso já tem quase 3 meses, secretário de Meio Ambiente. Então, eu venho pedir até mesmo a interferência da mesa diretora, que é a função, na verdade, fiscalizar esses nossos pedidos, que essas informações chegam prestadas no prazo estabelecido pela nossa lei orgânica, porque senão isso aqui não vale nada para esta casa. Quer dizer, nós estamos fazendo os pedidos previstos dentro das normas que regem essa casa. Então, se não responde, faz como se tivesse nada acontecendo. Então, fica meu último pedido, e se agora eu vou pedir à secretaria depois um requerimento do Legislativo para que informe a data efetiva que foi recebida, para verificar se já podemos interferir e adotar o que prescreve o artigo 53 da nossa lei orgânica. Esse só mesmo na fase das lideranças. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. 103ª sessão ordinária. Adeir Antônio Lozzi. Alexandre Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Ervaldo Santana Almeida. Presente. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 16 vereadores, falta um. Estamos à ordem do dia. Apresentação plenária da pauta. Primeira proposição. Projeto de decreto legislativo número 010, que concede título cidadão aracruzense, autor vereador Renato Pereira Sobrinho. Segunda proposição. Projeto de decreto legislativo 011-2015, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Fábio Neto da Silva. Terceira proposição. Projeto de lei 014-2015, que dispõe sobre a prestação de assistência especial às mães cujos filhos, na primeira infância, de 0 a 6 anos, sejam portadores de deficiência ou patologia crônica. Autor, Fábio da Silva Neto. Votação em primeiro turno. Quarta proposição, projeto de lei 010, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba. O autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Quinta proposição, projeto de lei 005-2015, que dispõe sobre a alteração da lei 3.536, de 13/12/2011, e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Sexta proposição, projeto de lei 006-2015, com emendas, que altera a lei municipal 3.143, de 30 de novembro de 2008. Autor, Poder Executivo Municipal. Sétima proposição, projeto de decreto legislativo 043, concede título cidadão aracruzense, autor, vereador Carlos André Franca de Souza. Oitava proposição, projeto de decreto legislativo 044-2014, concede título cidadão aracruzense, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Nona proposição, projeto de decreto legislativo 045-2014, que concede título cidadão aracruzense, vereador Carlos André Franca de Souza. Décima proposição e última, projeto de decreto legislativo 046-2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Pela ordem, presidente. Eu quero pedir a inclusão em pauta dos projetos 022, do Poder Executivo, projeto 021, 023 e o projeto número 013, todos do Poder Executivo. O projeto 022 está em regime de urgência. Obrigado, senhora presidente. Em votação, o pedido do vereador. Senhora presidente, só para solicitar ao líder do governo que pudesse falar com relação à emenda, o que se trata os projetos, até porque Vossa Excelência traz informação de regime de urgência desses 22, não é isso? Sim. O projeto 022, que está em regime de urgência, dispõe sobre autorização para pagamento do reajuste salarial referente aos meses de maio, junho e julho de 2014, com fundamento no artigo 86 da Lei 2.898/2014,
06. Projeto 021, reestrutura o Conselho Municipal de Recursos Fiscais e dá outras providências. Projeto 023, autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Córrego Alegre. E o projeto de lei número 013, altera os parágrafos 1º e 2º e acrescenta o parágrafo 3º, todos do artigo 8º. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado os projetos em apresentação em plenário. O projeto de lei 014/2015, os projetos de decreto legislativo 010, 011, 2015, de autoria do Poder Legislativo, e os projetos de lei 013, 021, 022, 023, 2015, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário, são encaminhados às devidas comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 010, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba. O autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 010/2015, que denomina logradouro no bairro Guaxindiba. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 010, de autoria do vereador Renato Sobrinho. Projeto de lei 005/2015, que dispõe sobre a alteração da lei número 3.536, de 13/12/2011, e dá outras providências. O autor do Poder Executivo Municipal, o parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão. Senhora presidente, com relação à Comissão de Finanças, esse projeto ele tem por objetivo extinguir cargo, criar cargo e adequar as promoções, enfim. E eu verifico aqui as páginas 32 do projeto, parecer da Procuradora Municipal, Roberta Fabres, matrícula 21987. Conclusão do parecer. Diante do exposto decorrente de toda a fundamentação supra, opina-se pelo encaminhamento da minuta do projeto de lei para apuração do impacto econômico e financeiro, bem como que sejam apreciadas considerações e alterações propostas no corpo do presente parecer, o que foi corroborado pelo nosso procurador desta casa, nas páginas 91, diz ele, abre aspas, por todo exposto, essa Procuradoria comum com entendimento da outra colega, doutora Roberta Fabres, procuradora do município, em seus pareceres, a necessidade deste projeto passar pelo departamento responsável pelo levantamento do impacto financeiro, que essa alteração trará aos cofres públicos, uma vez que a lei complementar 101/2000, a lei que rege a responsabilidade fiscal, é qual determina os artigos 15 a 6 e 17. E peço vênia para solicitar, porque não tem impacto. A mensagem, o chefe do governo disse que não haverá impacto, mas nós estamos criando aqui, nós estamos extinguindo um cargo de assistente na lei 3.536, a que nós estamos revogando, dois cargos de secretário executivo e criando 2 cargos de engenheiro florestal de pesca. Então, como nós estamos a criar cargos, entendo que há necessidade do impacto, justamente porque nós vamos ter uma alteração dentro do orçamento, até mesmo a folha de pagamento. Então, a minha preocupação é justamente essa, porque o impacto não encontra-se nesse projeto, para que tenhamos a segurança de votar. Quanto ao mérito, também gostaria de fazer algumas considerações, até foi um pedido que eu fiz ao líder do governo antes da sessão, para que pudéssemos discutir um pouco melhor. Mas vamos votar no dia de hoje. Só que minha preocupação é justamente que não há um impacto com relação a essa criação desses 2 cargos de engenheiro florestal. Continue em discussão. Vereador, eu peço o voto, a Vossa Excelência, e ficamos no compromisso, então, de trazer a essa casa, até mesmo porque estamos em primeiro turno, e o voto que vale é o segundo turno, de trazer essa casa, a secretária, para que ela possa estar, então, sanando essas dúvidas.
Nós trouxemos, a semana passada, essa casa, a equipe técnica da Secretaria para sanar algumas dúvidas. Mas ficamos nesse compromisso. Caso essas dúvidas não sejam sanadas, eu me comprometo a votar, ser o primeiro a votar contrário ao projeto. Então, eu encaminho o meu voto favorável à Comissão de Finanças, com o compromisso do líder do governo trazer à próxima sessão o impacto financeiro para que possamos votar em segundo turno. E, desde já, se não vier a apresentação, o meu voto vai ser contrário ao projeto ora apresentado, em segundo turno. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 005/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Presidente, pela ordem, aprovada a Comissão de Finanças. Quanto ao mérito, ainda não... Desculpa, vereador, pelo tempo. Desculpa. O parecer da Comissão de Finanças. Em discussão, o projeto de lei. Com relação ao projeto, no mérito, senhora presidente e senhores vereadores, trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo, que tem por finalidade de revogar parcialmente a Lei Municipal 3.536 de 2011. No que se refere aos cargos de nível superior, técnico municipal de nível superior, o Executivo pretende distinguir 2 cargos, secretário executivo, e criar 2 cargos de engenheiro florestal pesca e 1 cargo de centro social. Além disso, o quantitativo, por nível de vencimento, 6 passará de 150 para 190 servidores, que é a promoção vertical. A criação e extinção de cargos é dado privativo do Executivo, conforme dispõe o 30, parágrafo único 1 da nossa Lei Orgânica Municipal. Entretanto, senhora presidente e senhores vereadores, o que me preocupa aqui é que existem 25 cargos de assistente social, porém, hoje, estão a exercer a função 26. Parece-me que nós estamos com um cargo a mais do que a Lei 3.536, aprovada por esta Casa, contemplou no quantitativo. Né? Então, quer dizer, existe mais um servidor que não sei de que forma ele foi contratado. Então, vereador Paulo, também gostaria que Vossa Excelência trouxesse essa informação para o segundo turno, porque parece-me que está tendo um problema sério aqui de como que nós temos a Lei 3.536, que nós estamos revogando nessa atual, que é a votação da 010, da 005, como é que existe 26 cargos, 26 pessoas, né, da função de assistente social trabalhando, se só existe 25 cargos? Então, gostaria que, se Vossa Excelência pudesse trazer essa informação também, para que não tenhamos nenhum problema na votação desse projeto. De igual forma, parece-me que também do cargo de engenheiro, que no cargo de engenheiro florestal pesca, a Lei 3.536 tinha 1 vaga, e o concurso público contemplou 2. Então, gostaria que Vossa Excelência trouxesse essa informação, até porque é muito sério, porque a gente não, como é que tem gente a mais se a vaga contempla para menos? Sim, realmente, vereador, boa essa observação. Esse projeto ele vem exatamente para isso, para fazer os ajustes necessários, para que fique tudo dentro da legalidade. Mas, como falei anteriormente, a gente fica marcado, então, presidente, para quarta-feira, às 14 horas, vereador, a gente está colocando essas dúvidas aí. Porque fica, assim, lógico, nós temos que ter a informação concreta, porque parece-me que há um caso de improbidade aqui gravíssimo, né? Quer dizer, tem gente trabalhando que não foi submetida a concurso público, que a forma de acesso é através de serviço de concurso público. Então, nós temos que ver justamente para poder verificar essa questão, para que possamos tomar as medidas necessárias, né, para o caso em espécie. Mas eu vou fazer também, quanto ao mérito, votar, mas condicionado ao segundo turno, que é o voto válido, para que tenhamos essa informação aqui, sob pena de meu voto também ser contrário ao projeto. Combinado. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto em primeiro turno de Lei 005/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 006/2015, que altera a Lei Municipal 3.143, de 30 de novembro de 2008. O autor é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Senhora presidente, queria anunciar a presença do vereador Paim. Registrado, vereador. O parecer da Comissão de Saúde também é favorável. Com emendas. Em discussão.
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015, que modifica o artigo 38, fixando o prazo de 180 dias para solicitar a modificação do projeto já aprovado. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda de redação 002/2015. A emenda acrescenta a redação dos incisos 1, 2, 3 do artigo 703 da lei, a palavra irregular. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 003/2015. A emenda suprime o inciso 10 do artigo 25, remunerando os incisos com a ocorrência da supressão. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 004/2015. A emenda modifica o artigo 25 do projeto de lei, alterando a redação do inciso 7º do artigo 320 da Lei número 3.143, de 2008. Senhora presidente. Em discussão. Essa emenda é de autoria deste vereador, e na sessão anterior, nós sustentamos a necessidade de adequar esse artigo 25, na realidade o 320 da Lei 3.143, de 2008, no seu inciso 7º, que seria a inclusão no texto, né, de forma expressa, de um representante da Associação de Moradores indicado pelo CONSPAR, Conselho Popular de Aracruz. Não foi acolhida por esta casa, e nós, nesse segundo turno, voltamos a insistir aos nossos pares para que fizesse uma análise e tivesse a possibilidade de acolher essa emenda. Essa emenda é necessária porque o CONSPAR, como foi dito, foi reconhecido por Lei de Utilidade Pública, e ela congrega 62 associações de moradores. Na forma que o Executivo encaminha esse projeto a esta casa, no nosso entendimento, poderá ser escolhido, indicada qualquer associação, não o CONSPAR indicando. E como há uma paridade, quer dizer, os conselhos são criados para que haja paridade entre o poder público e a organização civil, então esse é o nosso pedido para que façamos uma reflexão e possamos acolher novamente, na data de hoje, essa emenda apresentada do 004. Estendo essas razões, senhora presidente, também para a emenda modificativa 005, quando Vossa Excelência colocar em votação. Ela tem a mesma finalidade, porque no artigo 662 da Lei Municipal 3.143, que trata do nosso PDM, ela no inciso 9º, ela também, a redação é representante de associação de moradores. E nós queremos fazer valer nessa emenda, para este artigo, um representante da associação de moradores indicado pelo CONSPAR. Então, fica aqui no pedido deste vereador para que essa emenda seja acolhida, para que a redação seja melhor aplicada na sua execução do projeto. Continue a discussão. Senhora presidente, a gente entende, o Poder Executivo, ao enviar esse projeto a essa casa, ele reconhece que o representante é o CONSPAR, porque o texto da lei diz que quem estará representando no Conselho será o representante das associações. Então, no nosso município só existe um representante das associações, que é o CONSPAR. Então, devido a isso, a gente não vê a necessidade, entendo com clareza a preocupação do vereador Fábio Neto, mas o direito do CONSPAR está garantido. Se o direito do CONSPAR já está garantido no texto original, então eu peço aos meus pares que votem contrário a essa emenda. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi rejeitada. 13 vereadores, com voto 13 vereadores contrários, e 3 vereadores votaram favorável.
Em discussão, a emenda modificativa 005/2015. A emenda modificativa ao artigo 39 do projeto de lei, alterando a redação do inciso 9º do artigo 662 da Lei 3.143/2008. Em discussão. Pela ordem, senhora presidente. O vereador Fábio já disse que, de igual forma que ele falou da emenda número 004, também vale para 005. Eu gostaria de, mais uma vez, apenas ressaltar, apesar de saber, a gente já saber do resultado desta votação, eu respeito, vereador Paulo, a vossa opinião, porém eu acredito que o que vale é a lei. Eu encontrei hoje, até na rua, um dos diretores da entidade do CONSPAR, e inclusive ele se faz presente aqui nessa sessão, o senhor Darli Cabidelli, e a nossa discussão sobre essa questão deste projeto de lei é aquilo que eu falei na última sessão, apesar de já saber do resultado dessa votação, é de que se a prefeitura ela reunir os representantes das 62 associações de moradores, e dentre essas 62 associações, ela, de que forma, de que critério, o critério de escolha vai ser feito por ela, de que forma será, não sei, e este membro, ele conseguir comprovar que ele é filiado ao CONSPAR, a lei não está sendo desobedecida. E o CONSPAR não vai ter o que questionar, o CONSPAR não vai adiantar procurar justiça, porque aquele membro, ele está afiliado ao CONSPAR. Então, para mim, o que vale é a lei. Hoje, a entidade que nós temos no município, que representa as associações desde 1993, é o CONSPAR, e não tem outra. Eu acho que se surgir outra, como é a questão do executivo dizer que aí nós estamos direcionando, que pode surgir outra entidade que represente as associações, faça uma emenda na lei. Então, para mim, volto a dizer, é lamentável que nós façamos isso, mas que se retire o nome do CONSPAR da lei, que hoje, atualmente, se vigora o nome CONSPAR, a gente vai tirar a sigla CONSPAR da lei, e se a prefeitura, da forma dela, ela escolher, e este representante provar que ele está afiliado ao CONSPAR, o município não está descumprindo a lei, porque o que vale é a lei, o que vale é que a gente vai aprovar aqui. Então, é lamentável, mas nós já sabemos o resultado da votação, então, é só isso mesmo que eu queria dizer. Continue em discussão. Vereador, o nome, a sigla CONSPAR, não foi apenas essa sigla que foi retirada do texto da lei. Outras instituições também foi retirado, com o mesmo motivo de só ter uma e estar direcionando. Quem vai representar... Exemplo, vereador, o senhor falou que foi tirado alguma que só tem uma e foi tirada. Foi tirada de turismo, tem outra também, foram tirados dos empresários, obrigado, vereador, a MEA, porque só tem uma, então não há necessidade. O CONSPAR, quem vai indicar o membro para o conselho vai ser o representante do CONSPAR. Não tem essa questão de uma pessoa afiliada à associação, é o representante das associações. É deste representante das associações que vai sair o representante para o conselho. Então, é uma coisa que está muito clara, não há necessidade da gente fazer alteração. Só por este motivo que eu estou pedindo para ser votado o contrário. Aqui, Vossa Excelência sabe, a gente é bem democrático, não temos problema nenhum. Se fosse uma coisa que fosse ferir, prejudicar o CONSPAR, Vossa Excelência pode ter certeza que nós não estaríamos votando o contrário. Nós só estou pedindo para votar contrário, porque nós estamos querendo a mesma coisa. Vocês estão querendo o CONSPAR e o que está na lei é o CONSPAR, então, se já está o CONSPAR, fica o CONSPAR. Só isso, Excelência. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
A emenda foi rejeitada com 13 votos contrários e 3 a favor. Em discussão, a emenda modificativa 006. A emenda modificativa no artigo, modifica o artigo 25 do projeto, alterando o inciso 7 do artigo 320 da Lei 3.143 de 2008. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como... Essa emenda, senhora presidente, foi de autoria do vereador Paulo Neres, líder do governo, justamente porque há uma confusão redacional, né? Não é a primeira vez que isso acontece nesta casa, porque nós estamos a discutir 2 artigos em razão das emendas que ora foram apresentadas, que é representante de comunidade, de associação e um representante. Quer dizer, um artigo fala uma coisa, outro artigo fala outra coisa. E o vereador Paulo Neres traz essa emenda justamente para adequar a redação, né, do inciso 7º do artigo 25, um representante de associações de moradores. Então, como eu sustentei alteração na redação, eu já indico meu voto contrário a essa emenda do Paulo, sabedor de que não vai prosperar, né, o meu pedido. Mas fica aqui o pedido aos vereadores que posso fazer uma reflexão de última hora e alterar, né, mesmo os artigos para fins de uma interpretação mais eficaz na hora da aplicação da lei. E aqui só mesmo dizer como é que é difícil, né, às vezes, analisar os projetos que são oriundos do Executivo, tamanho erro redacional, enfim, às vezes até de interpretação. Solicitei, senhora presidente, a convocação do senhor secretário de Agricultura, porque o projeto que foi apresentado, que fala do serviço de inspeção, até agora eu já fiz quase 32 emendas, por tanto erro redacional. Então, até eu conversei com o vereador Paulo, se for o caso, devolver para que se venha a alteração correta, faça um substitutivo, tamanho, enfim. Fica mais uma vez um pedido para que pelo menos tenha cautela de ler, para que não venha para cá com esses absurdos. Continue a discussão. Senhora presidente, essa emenda, ela é apenas uma adequação, uma questão de redação, e para até mesmo devido às outras 2 emendas que foram votadas contrário, para se ajustar à necessidade dessa emenda ser aprovada. Por isso eu peço aos meus pares que vote favorável a essa emenda. Quanto à informação do vereador Fábio, aos erros do projeto, um absurdo. Se um projeto do Poder Executivo com mais de 30 erros de redação, não tenha dúvida que a tendência é a gente retornar esse projeto ao Executivo para que ele venha correto, porque a gente ficar votando aqui várias emendas de redação fica meio complicado. Realmente tem que ter mais atenção para que os projetos cheguem a essa casa com menos de erro possível. Então, em relação à emenda, eu peço aos meus pares que votem favorável. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com 13 votos favoráveis e 3 votos contrários. Em discussão, o projeto de lei 006/2015 com as emendas. O projeto de lei visa alterar a lei municipal de 3.143/2008, que dispõe sobre desenvolvimento municipal e institui o plano diretor municipal. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em segundo turno. O projeto 006, de autoria do Poder Executivo Municipal, com as emendas modificativas 001, 006 e de redação 002/2015, e supressiva 003/2015. Projeto de Decreto Legislativo 043/2014, concede título cidadão aracruzense. O autor, vereador Carlos André de Franca de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 043/2014. O projeto de Decreto Legislativo tem o objetivo de homenagear o senhor José Braz Viçosi pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação,
a votação é secreta. Eu convido os vereadores Renato e o vereador Beto para ser escrutinadores da votação. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores, que a votação é secreta. Está o sim aí? Não, certo. ADI Antônio Lózia, Alexandre Manhães, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, Gênice Rampinelli, Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Coser, Beto Vieira. Vereador Lula. Beto, porque conversa demais com o Paulo. Beto, o projeto de decreto foi aprovado com segundo turno com 17 votos favoráveis, de autoria do vereador Carlos André Franca de Souza. Peço aos escrutinadores que permaneçam para fazer a apuração do segundo projeto de decreto legislativo 0044, concede título cidadão aracruzense, é do autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 044, que tem o objetivo de homenagear o senhor Ronaldo Gonçalves Ferreira, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário para fazer a chamada para a votação, que é secreta. Vereador ADI Lózia, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser. Vereador Lula. Quem vai ficar com mal na história é o vereador. Você sabe agora que o prefeito está sofrendo, sabe?
O projeto de decreto legislativo 044 foi aprovado em segundo turno, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 17 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo 045 concede título cidadão aracruzense, autor vereador Carlos André Franca de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 045, que tem o objetivo de homenagear o senhor Paulo Mariano Andrade Pignaton, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação secreta. Adair Lose, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Coser. Vereador Lula. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 046/2014, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 17 votos favoráveis. De Alexandre, não, desculpa, Carlos André Franca Paim. Projeto de decreto 045. Projeto de decreto legislativo 046/2014, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 046/2014, que tem o objetivo de homenagear a senhora Vanderleia Rodrigues Coelho, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer a chamada para a votação, que é secreta. Vereador Adair, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser.
Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 0546/2014, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 17 votos favoráveis. Passando à fase das comunicações, agradeço o trabalho dos vereadores como escrutinadores. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para o uso da palavra, de acordo com os artigos 74 e 75 do Regimento Interno. Vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, na fase das comunicações, venho solicitar a presença dos vereadores amanhã, no dia de amanhã, às 14h30, nesta casa, quando nós receberemos a visita do senhor Robson Fracalossi, que é o diretor-presidente do SAI, qual se faz presente na sessão do dia de hoje. E nós temos assuntos importantíssimos a tratar com o diretor, tendo em vista captação de água, enfim. Nós sabemos que há uma preocupação muito grande nas comunidades de Santa Rosa e Santa Cruz, no que concerne, o abastecimento, que se não tivermos alternativas urgentes, nós teremos um colapso no atendimento daquelas comunidades. Então, é de muita importância a presença dele aqui para dizer quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos, com relação também aos recursos orçamentários, se tem condições de fazer face a essas obras, e aliado ao fato de que há uma informação, desse final de semana nós fomos abordados, de que há possibilidade de aumento na tarifa de água. Então, é de suma importância que nós, vereadores, estejamos amanhã às 14h30 nessa casa, para que ele possa trazer essas informações, para que nós possamos discutir melhor com a sociedade todos os projetos que são envolvidos com o SAI. Essa é a minha fala na fase das comunicações. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Em primeiro lugar, senhora presidente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e a vereadora Mônica. E no próximo domingo, é o dia de vocês. Então, os parabéns, como diz, ser mãe, é uma bênção. Então, parabéns para vocês. E a outra situação que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu acredito que os nobres colegas também receberam um documento, uma nota oficial da Munis, falando sobre a perca de receita dos municípios capixabas. Consta nota aqui uma perca total aí dos 78 municípios, na ordem de 628 milhões de reais. O que, não vou dizer que estranho, porque eu acho que essa é a função da Munis, realmente alertar, mas aqui em Aracruz a gente está feliz, porque nos documentos oficiais encaminhados da Prefeitura para esta casa, em 2 documentos a gente vê um excesso de arrecadação. Em um aparece 42 milhões e no outro aparece 48 milhões arrecadados a mais. Então, em um dos documentos aparece 389 milhões arrecadados no ano passado, a previsão era 341, então um superávit de 48 milhões. Então, acredito que até essa preocupação que a Munis relata aqui em relação à questão da folha de pagamento, de não extrapolar o que diz a lei de responsabilidade, em relação a Aracruz é bem tranquilo, até porque o ano passado o secretário de Finanças à época questionou o Tribunal de Contas, que tinha publicado, salvo engano, no site deles, que Aracruz tinha chegado ao limite prudencial.
e que, na verdade, a informação era errônea. Não era 51%, era 46%, 47%. Então, eu acredito que, tendo em vista isso, o gestor, eu acredito que vai conseguir chegar aí que seja a inflação, né, de 6,4%. E aí, tendo em vista já essa questão que já bate a porta, né, nós também já extrapolamos a database, ainda não sentamos para conversar, né, senhora presidente, provocar isso aí, porque os nossos servidores também nos corredores, né, questionam, já tem algum índice, a gente não tem o que dizer, porque realmente ainda não foi sentado, né, eu não sei se Vossa Excelência vai participar dessa decisão, todos os vereadores, ou só a mesa, para que a gente possa dar um retorno satisfatório também aos nossos servidores, que, né, é um poder independente, né, do Poder Executivo. Por hoje é só, senhora presidente. Obrigado. Agradecendo os votos pelo Dia das Mães, para mim e para a vereadora Mônica, fazer esses votos, vereador, em nome de todos os vereadores, estender a todas as mães desse plenário e dessa Casa de Leis do município. Registrar também a presença do nosso amigo e diretor do SAI, Robert Facalossi, é um prazer ter você aqui nessa noite com a gente, e deixar só esclarecido para os vereadores que não estarei presente amanhã nas reuniões, porque já tinha uma reunião agendada já com antecedência com a comunidade de Santa Rosa. Tá? Mas estarei à disposição. Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, na segunda-feira, às 18 horas. Fiquem todos com Deus.